Fala galera! Hoje eu trago pra vocês a maquiagem do desafio Top 15 do NYX Face Awards Brasil. Pra quem não sabe, eu passei pra nova fase do desafio e para eu passar para o Top 5 eu preciso muito do voto de vocês. Então a partir do dia 30 de maio você pode acessar www.faceawards.com.br e votar em mim para eu ir para o Top 5. Essa maquiagem era com o tema Perdidos no Espaço e eu fiz uma maquiagem inspirada no filme Marte Ataca do Tim Burton, então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem ver como é que eu fiz essa maquiagem incrível, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá começar com a produção do nosso cérebro. Eu começo com uma bexiga cheia apoiada em uma xícara presa com fita crepe para dar sustentação e facilitar nosso trabalho. E eu vou colando pedaços de papel guardanapo com látex. Você pode usar cola branca comum e você também pode usar papel higiênico ou jornal para fazer essa base. Eu fiz umas 3, 4 camadas, depende de quão grosso é o papel que você está utilizando para fazer uma base bem boa e bem sólida. Eu fiz uma coisa meio arte-ataque aí e ele já vai estar pronto, então eu só vou ensinar meio que por cima pra vocês como é que eu fiz a parte do cérebro. Eu passei uma cola de artesanato e venho com esse cordão de costura colando pra formar todo o cérebro. Eu vou fazer ele em toda a minha cabeça e depois eu venho novamente com papel e látex por cima pra não ficar tão marcado, pra dar um acabamento legal. E depois que você fizer isso na cabeça inteira, o resultado final vai ser parecido com este daqui. Agora eu venho com um corretivo passando em todo o meu cérebro. Você pode usar uma base ou alguma coisa parecida, mas eu queria tirar essa cor branca pra não ficar meio estranho na hora que eu for aplicando as tintas. Venho com esse produtinho cremoso da NYX na cor rosa e vou usar como a primeira cor do meu cérebro. Vou passar em todas as minhoquinhas ali do cérebro para fazer essa primeira cor, né, a base aí do meu cérebro, porque eu vou passar ainda muitos produtos por cima disso. Depois que eu terminei, eu venho com um jumbo na cor amarela, dou uma passada nele ali na parte da minha testa e venho esfregando, né, espalhando ele com um pincel. Depois disso eu venho com um pigmento verde. Esse pigmento é em pó, mas eu usei um produtinho líquido que deixa ele líquido também. E eu vou aplicando ele ali rente ao meu cérebro para fazer um degradê que vai combinar depois com a máscara. Aí rente ao meu cérebro, vou aplicando com o pincel e depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas para dar aquela espalhada marota, para não ficar nada marcado. Paletinha da NYX também de sombras, eu venho selando todos esses produtos cremosos com essas sombras em pó. Depois eu venho com a cor vermelha ali no meu cérebro, como eu tinha passado um produto cremoso, agora eu venho com uma sombra em pó. Já aviso vocês que todo esse processo do cérebro eu deixei bem adiantado porque eu demorei em média 5 horas para pintar, porque foi um negócio bem detalhado, eu não queria que aparecesse nenhuma parte bege, justamente por isso que eu pintei de bege, porque branco ficaria ainda mais destoante, então eu não queria que aparecesse nenhuma parte bege do meu cérebro, então eu gastei aí, ó, boas horas da minha vida pintando para ficar bem direitinho. Venho com uma sombra preta pintando agora as partes negativas do meu cérebro e logo depois que eu pintei tudo de preto eu venho com uma marrom para esfumar, para não ficar nada marcado, para ficar uma coisa mais coesa, mais ali tipo de boa, tranquila. E como eu disse, demorou muito tempo, mas ficou muito legal o resultado final, né? E daí depois que eu pintei tudo isso de pó, eu achei que deu uma apagada na cor do meu cérebro, então eu venho novamente com outros produtos, daí é um batom. Eu aplico ele com o aplicador mesmo do batom por todo o meu cérebro e depois eu venho com o pincel esfumando para ficar bem bonitinho.
Agora com o delineador líquido branco eu vou aplicando em algumas partes bem específicas, assim. São partes específicas, porém aleatórias, assim. Fui aplicando meio aleatoriamente, mas não nele inteiro, para dar uns pontos de iluminação, para ficar um efeito legal e para fechar nosso cérebro. Quando você terminou essas 355 horas de pintura, ele vai ficar mais ou menos parecido com isso. Agora para a parte do rosto eu vou misturar em um potinho látex líquido com farinha e vou misturar bem, vou aplicando aos poucos a farinha para ficar uma mistura bem consistente, porém não tão dura. Vai aplicando a farinha aos poucos, porque você vai aplicar muito de uma vez, depois você não consegue misturar mais látex para ele voltar para a forma mais cremosa, líquida. Então vai colocando a farinha aos poucos e daí você vai achando a consistência que você quer. Ela vai ser a base da nossa máscara. Antes de eu aplicar essa mistura no meu face cast, eu passei uma camada de vaselina, porque vai facilitar muito na hora da gente tirar a nossa máscara. E para ir moldando ele no rosto, eu vou molhando o meu dedo no látex líquido para ir passando nessa mistura, porque senão o dedo gruda e fica uma porcaria. Então eu vou moldando, não tem uma forma muito específica, eu fui olhando a referência, mas é um negócio ali que você vai sentindo no momento. E esse face cast maravilhoso, eu vou deixar um link para vocês aqui em cima, porque eu já ensinei como fazer, é muito útil para fazer não só isso, mas outros tipos de prótese. Como eu disse, eu fui ali gastando um tempo e ficou o resultado final assim. Para fazer os dentes eu usei esse Polymorph, que é um plástico moldável. Você coloca ele na água quente, ele se transforma em uma coisa moldável, né? Ele fica um plástico mole. Aí você forma ele do jeito que você quiser. Eu fiz os dentinhos. E ou você coloca na água gelada ou você espera ele esfriar e ele vira novamente um plástico duro. É um produto muito legal, eu já tenho faz uns 3 anos, acho, e eu só tô usando ele agora porque eu tinha esquecido que eu tinha comprado. Mas é muito incrível. Eu comprei no eBay, mas eu não lembro o link do vendedor, mas se vocês jogarem no Google, creio que vocês encontrem com facilidade. É um produto um pouco caro, mas que vale a pena porque dá pra fazer muitas coisas legais. Depois que eu já tenho todos os meus dentes prontos, eu vou colar eles com Super Bonder na minha máscara. Vou ajeitando eles aí e colando na ordem que eu achei legal, né? Eu peguei o meu jumbo e tirei o produto de dentro, a parte cremosa, porque ia ficar mais fácil do que eu ficar apontando ele para pintar minha máscara. Eu vou pintar minha máscara inteira com esse jumbo, vou cortando os pedacinhos dele, esfregando a máscara e espalhando com o pincel. Aí depois que eu passei ele, esse produto cremoso, eu venho novamente com o produto em pó, que é aquela paletinha maravilhosa Ultimate Brights da NYX. E eu vou selando toda essa coisa cremosa com o produto em pó. Lembrem que produto cremoso você tem que selar com pó. E agora eu venho com a paleta de contorno da NYX também, fazendo contorno ali nos meus dentes, para virar uma coisa mais tridimensional, para fazer um sombreamento, para ficar uma coisa mais real. E eu vou esfumando ele com o pincel, com bastante cuidado. E eu também venho com o batom que eu usei no cérebro, também para dar uma sensação ali de gengiva. Agora com o delineador preto também da NYX, eu venho pintando a partir de dentro da nossa boca, para não aparecer a minha boca, porque afinal tem um buraco ali para eu poder respirar. E depois de muito tempo pintando, vai ficar mais ou menos assim. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu pintei a máscara, mas agora pintando no rosto. Então vamos pra parte da aplicação. Coloquei látex no meu rosto e dentro da máscara, porque vai criar um contato legal e vai super grudar. E pra colocar o cérebro na cabeça, eu simplesmente encaixei ele, mas eu usei uma espuma pra ele ficar bem presinho na minha cabeça. Agora a gente vai cobrir essa diferença entre a máscara e a minha cabeça. E para isso eu tô usando novamente o látex líquido. Gente, látex líquido para maquiagem de efeitos especiais é um produto essencial. Então eu aplico ele com esse pincel de artesanato, que nada mais é do que uma esponja, e venho colando papel guardanapo por cima. Depois que eu colar esse papel guardanapo, eu venho novamente com o látex. O meu látex ele tá meio velho, então ele tá meio grosso. Então ficou um pouquinho mais grosseiro. Mas se o látex for novo, ele vai ser muito mais líquido e o acabamento vai ficar muito melhor, tá? Então vai aí com calma, espalhando, fazendo umas camadinhas mais fininhas conforme você for chegando nas beiradas, porque vai ficar um acabamento bem legal. Então eu vou colando por toda essa região onde eu não tenho produto, nem máscara, nem cabeça, para igualar a minha pele com a máscara, para ficar todo mundo na mesma textura e também para tirar essa divisão entre o cérebro e a máscara. Depois que eu espero secar tudo isso, eu venho com um pó para selar, porque o látex quando ele seca ele fica grudento. Então eu venho com um pó selando toda essa área onde eu apliquei o meu látex, bastante pó, como vocês podem perceber.
e eu aplico e já dou uma espalhada para vir com produtos em cima. Para cobrir essa área, como ela era um pouco maior e meu jumbo já estava no fim, porque eu usei bastante, eu venho com tintas ativadas por água, na cor amarelo, né, que é a mesma cor do jumbo, e venho cobrindo aquela área que a gente cobriu com papel e látex, e vou descer também agora pro meu peito, porque a minha fantasia, mamãe fez aberta, fantasia, né, que é, eu segui a referência do filme, então vai aparecer essa parte do meu peito. Não pintei tudo porque eu sabia que não ia aparecer tudo, mas caso você vá usar uma roupa mais aberta, você pinta o que for aparecer. Volto novamente com aquele meu pigmento, com o meu produtinho líquido para misturar ali, para ele ficar bem cremosinho. E eu vou retornar os contornos do meu rosto, né? Então aquele contorno ali do cérebro que tava meio estranho, eu vou descer ele ali na divisão da máscara e do cérebro para ficar uma coisa mais coesa. Vou fazer o contorno da minha bochecha, vou depois descer ali para o meu maxilar, para voltar às formas do meu ET. Uma coisa também que eu fiz foi pegar uma escovinha e fazer aquele esqueminha de splattering, né, que é de espirrinhos, para criar uma textura e para tirar essa coisa estranha do meu látex que estava meio grosso. Dá um acabamento muito legal, cria uma textura e ele também deixou de parecer um Homer do espaço para ser uma coisa menos amarela e mais com textura. Ficou super legal, eu adoro esse negocinho de espirrinhos com escova porque é um negócio super fácil de fazer que dá um efeito muito legal. Fiz o sombreado ali do meu cérebro com sombra preta e venho agora com a sombra verde daquela paletinha linda e maravilhosa para fazer a parte do meu peito. Vou fazer umas costelas aí marcadas, né? A parte da saboneteira, o pescoço para ficar marcadinho, porque novamente essa parte aparece na fantasia e para não ficar um treco amarelão ali sem contorno, sem nada, a gente faz o quê? A gente contorna, a gente faz iluminação, a gente faz textura, tem várias técnicas legais para não ficar uma cor chapada. Agora eu venho com a paleta de contorno da NYX, passar por cima desse verde para dar uma profundidade maior nesses contornos que eu fiz aí no meu pescoço. Já aviso vocês que o olho eu não mostrei no vídeo porque eu esqueci, mas na verdade eu usei uma tampinha de copinho de cupcake, plástico, pintei de branco e encaixei ali no meu olho e o resultado final da maquiagem é esse. A roupa foi minha mãe que fez e ficou muito maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam que para nós passarmos para a próxima fase, que é o top 5, eu preciso muito do voto de vocês. Então a partir do dia 30, faceawards.com.br, vote em mim, bora Team Low Church para a próxima fase. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo apoio. Não esqueça de deixar seu joinha no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Beijo grande e tchau!